Olá, querido povo de Deus, hoje dia 26, quarta-feira. O evangelho que vamos ouvir se encontra em Lucas capítulo 10, versículo 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu os outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na frente a toda a cidade e lugar aonde o próprio deveria ir. Ele dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros em meio aos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casas. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servir, curai os doentes que ela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, como o Evangelho nos disse hoje, o Jesus escolhe mais 72 discípulos. Os primeiros ele tinha denominado pelo nome. Aqui já são 72, e esses 72 simboliza toda a totalidade do corpo místico de Cristo, toda a igreja, que é convidada a difundir a boa nova, a anunciar a paz, a anunciar a libertação, curar. E é isso, ele diz, que é em nome dele, é por meio dele que ele dá autoridade para representá-lo em todas as esferas da vida. Queridos, não esqueçamos que de fato para difundir o Evangelho devemos estar preparados. O próprio Jesus nos dá uma indicativa que não é nada fácil, porque ele nos envia como cordeiro em meio aos lobos. Difundir o Evangelho é ter um olhar aguçado sobre os princípios e valores, escapar das armadilhas dos lobos, escapar de fato daquilo que os homens e mulheres, muitas vezes de má fé, vão colocando armadilhas para nos pegar. Mas Jesus nos quer de fato cada vez mais desapegados. Ele não quer que nós carregamos sandálias e nem sacolas, nem 2 cajados, mas a liberdade, de fato, o desapego total de uma vida para de fato viver exclusivamente para o anúncio da Boa Nova. Tomemos consciência de que Jesus nos convida de fato a ser livres por meio deles. Nós só precisamos ter Jesus em nosso coração, tudo mais será nos dado por acréscimo. O próprio Jesus nos fala. Tomemos consciência, queridos, que de fato Jesus nos convida a uma vida cheia de sentido, cheio de fato do Espírito Santo, para que nós venhamos a promover o reino de Deus em todas as esferas da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.